E aqui nós estamos para falar hoje sobre esse momento que nós estamos vivendo. A pandemia trouxe várias questões à luz, questões sociais, econômicas, sanitárias, e, claro, todos nós estamos no mesmo barco, estamos vulneráveis, porém, cada pessoa vivenciou ou está vivenciando essa pandemia de uma maneira diferente. Alguns que têm uma condição social melhor, aqueles que não têm, uns ficaram desempregados, outras pessoas estão ainda amedrontadas com medo, enfim, uma série de desafios. E aí o nosso bate-papo hoje, estreando aqui, né, um bate-papo aqui com essas duas deusas maravilhosas, a Juline Araújo e a Márcia Gribel, que todo mundo já conhece aqui, a Juline também, ela já é bem conhecida. Nós vamos falar sobre esse tema, qual a visão de cada uma delas e o que nós podemos aprender com a pandemia. Foi muito engraçado porque eu pensei no tema assim, o que nós aprendemos com a pandemia? E quando eu mandei esse tema no grupo, a Juline colocou imediatamente assim, será que as pessoas estão aprendendo alguma coisa? Tem gente que eu acho que não está aprendendo nada. E aí eu dei muita risada sobre isso. É triste, né? Mas é verdade. Eu sei que acredito que algumas pessoas ainda não sacaram o que significa esse momento. Então, a gente está trazendo esse tema aqui para a gente conversar sobre isso. Tudo bem, meninas? Bom dia, uma boa hora para todos vocês. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? bem? Tudo ótimo. Bom dia. Maravilha. Mas tudo aí, bem? Juline, vou começar com você. Como é que você vê, o que a gente pode aprender, o que nós podemos aprender com esse momento? Aliás, olha, estamos no 8º mês, né? Vamos entrar no 9º mês agora. Estava até pensando sobre isso, que daqui a pouquinho o bebê vai nascer. 9 meses, né? Então, fala para mim aí, qual é a sua visão, Juline? Nossa, eu não tinha feito as contas, quase um ano aí nessa Minha história, né? filha. Inacreditável na história É da verdade. humanidade. Como é que eu vejo? É um momento, né, muito forte, muito sério, de uma coisa que a gente não esperava que acontecesse, algo que parasse o mundo. E eu achei interessante que vinha ouvindo muita gente dizer assim, eu queria que parasse tudo, queria que parasse o planeta para descer, eu queria que parasse o Brasil para descer, e aí de repente aconteceu. Então, tem os problemas que você falou, né? Pessoas desempregadas, pessoas com dificuldades, mas também traz para algumas pessoas que têm um pouco uma condição, né, mínima de viver de forma digna, traz para essas pessoas que somos a maioria de nós aqui, assim, que provavelmente está aqui no YouTube assistindo, que está mais ligado nas redes sociais, traz algumas oportunidades, né? Algumas oportunidades de aprendizados, de coisas que a gente talvez não tinha se tocado até então. Então, por exemplo, a gente vê que é possível viver um pouco mais desacelerado, embora que no início todo mundo ficou meio apavorado, mas assim, com o tempo as coisas foram Verdade. assentando, com o tempo as pessoas pararam de reclamar, com o tempo as pessoas começaram a ver que, olha, eu tô podendo ficar em casa, antigamente eu reclamava e esperava chegar o feriado está se prolongando cada vez mais. Verdade. Então, outra coisa que eu vejo também, né, que é um aprendizado da gente começar a perceber que é possível. A gente começou a ver o que é essencial, né? É bom, massa, eu ter amigos, mas principalmente a família e ter saúde, né? É o essencial. E ter condições mínimas para sobreviver com decência. Foi o que, quando o bicho pegou, ai meu Deus do céu, será que vai faltar comida? O povo querendo sair para estocar comida, para estocar álcool gel, para estocar isso, aquilo, outro. Que a gente foi ver, o tempo foi passando, as coisas se acomodando, a gente encontrando nosso jeito de lidar aqui e ali, saindo uma vez no mês, duas vezes no mês para fazer compras, ajeitando aqui. Ali a gente foi vendo, poxa, peraí, mas né, o que é essencial? Eu preciso de um básico ali para viver, mas eu preciso da minha família perto, comigo. A família, quem está longe, começou a sentir falta, né? E a gente foi vendo que é possível viver com o essencial e valorizar isso, porque é o essencial, né? A saúde, como a gente ficou preocupado com a saúde, né? E mexeu aí Sim. em duas coisas básicas, que foi dinheiro, tem a ver com a sobrevivência, e saúde, que foi o que mais alarmou todo mundo, né? E outra coisa com relação a dinheiro, a gente foi vendo, é possível trabalhar à distância, é possível trabalhar pela internet, é possível vender pela internet, então, opa, peraí, tem um jeitão aí que é possível viver sem aquela loucura toda que a gente estava vivendo, né? Embora, claro, tiveram pessoas que trabalharam muito nessa pandemia, que descobriram delivery, começaram a entregar, e aí foi uma coisa mais, né, acelerada para alguns, mas para quem estava ali no seu
básico para quem tem seu emprego, ou tem seu concurso e que ficou de casa trabalhando, ou até não ficou trabalhando, mas continuou tendo salário, e começou a ver que, opa, tem uma forma, um estilo de vida que é possível ter menos acelerado, menos agoniado, menos para fora, mais para dentro. Então, acho que são alguns aprendizados interessantes que a gente pode ter aí. É maravilhoso, isso mesmo. Eu acho que nós estávamos vivendo assim um momento de como se estivéssemos anestesiados, né? Paralisados com tudo aquilo que estava acontecendo, e de repente o carro parou. Parou e nós precisamos olhar e ressignificar. Na verdade, quando a gente começa a falar sobre esse assunto, acho que a gente escreveria muitos livros a respeito da ressignificação desse momento, né? Os vários olhares, as crianças, os filhos, o casamento, aquele tempo que a gente não tinha para a família, que a gente já colocava as crianças na creche, porque a gente não tinha mais tempo para cuidar das crianças, enfim. Então, nós tivemos que olhar para a família que a gente, né, vivia todo mundo trancado. É claro que tem muita gente ainda presa no quarto, né? Com seu celular e com suas, enfim. Sim. Mas eu acho que muita coisa para a gente, muita coisa para nós aprendermos e ressignificarmos ainda, porque eu acho que nós estamos no começo dessa história. Mas aí, me fala, Márcia, como foi para você esse momento? Qual é a sua visão? Eu vejo 2020, né, como um chamado, né? Para mim foi realmente um chamado, um sacode, né, para a gente acordar, sair da inércia e começar a olhar muitas questões que nessa aceleração que a Juline falou, que a gente vive nessa aceleração, a gente acabava mascarando algumas situações. Então, eu vou tocar no ponto do desafio dessa pandemia, dessa quarentena, né? Porque eu recebi nos meus atendimentos muita gente com esses desafios, né? A quarentena, o convívio em casa, familiar, com os parceiros, com os filhos, acabou trazendo uma nova perspectiva, né? As pessoas não estavam acostumadas a ficar o dia inteiro dentro de casa, todos no mesmo ambiente, tendo que compartilhar, né, aquele espaço, a criança compartilhando ali a escola no note, o pai do trabalho, a mãe também o trabalho, e isso gerou uma série de conflitos, né? A pessoa tendo também que trazer as tarefas domésticas, que muitas vezes elas são terceirizadas, e a família teve que se adaptar a essa rotina de dividir tarefas domésticas. Isso foi um desafio para muita gente que não estava acostumada. Foi e está sendo, né, amiga? Não terminou ainda, não. Né? Muita gente não estava acostumada, tinha até perdido aquela coisa de ser dona da casa, da própria casa, né? Pessoas que não sabem onde estão as coisas. Eu dependo da minha secretária, ela não está aqui agora. Né? Então, muita gente trouxe esse tipo de questão no meu atendimento. Eu ouvi muita gente falando coisas assim. Né? Um outro desafio que eu achei bem interessante é em relação à parte do religar e da espiritualidade. Né? A partir do momento que templos, igrejas, né, casas espirituais estiveram fechadas, algumas ainda não reabriram no presencial, isso fez com que as pessoas tivessem que fazer o religare de verdade, de voltar para dentro, né, de fazer essa conexão interna. Isso eu achei assim, uma oportunidade muito bacana desse período. E transformar os lares num santuário, no templo, né? Exatamente. A conexão, porque muitas atividades passaram a ser online, né? Então, eu acho que assim, descentralizou também essa questão da espiritualidade, do foco, da religião tal, do grupo tal, de alguma forma, né? Porque eu vejo muita gente fazendo cursos e participando de atividades, né? Migrou-se. Né? Eu acho que houve uma migração e ainda não sei como é que vai ficar. No meu ver, eu acho que nada mais será como antes. Não, com certeza durante um longo tempo, viu? Porque as pessoas ainda estão... elas descobriram que agora a questão não é mais local. Eu posso estar aqui falando com uma pessoa no Japão, na China, na Austrália, e isso não tem mais tempo e espaço. Eu acho que essa é uma das lições também, né, Márcia? Sim, em várias áreas, Eunice, em várias áreas. Não só em relação, a gente falou, à espiritualidade, em relação ao
trabalho, né? Tantas reuniões presenciais, o tempo que se gastava em trajeto, casa-trabalho, em reuniões, as pessoas começaram a ver que nem sempre é preciso estar presencialmente nos locais. Você pode resolver tanta coisa online, né? Exatamente. Eu acho que é até uma preparação para esse estágio evolutivo nosso, de talvez uma comunicação mais telepática. Vocês não acham isso, não? Sim, Uma comunicação sim. no outro nível. Eu acho que é um treinamento, porque tudo está sendo desenvolvido. Alta tecnologia. Será que nós, seres humanos, também não precisamos não estamos progredindo? Então, eu acho que isso é um estágio, assim, para a gente se comunicar num outro nível. Porque, por exemplo, eu jamais poderia estar com vocês aqui, né? Se a gente não tivesse esse veículo de comunicação. Então, a gente faz uma reunião, reúne aí 100, 200, 50, 30 pessoas de várias partes do mundo, e eu sinto, é claro que eu sinto falta do abraço, né, do aconchego, mas eu acho que como a gente está muito junto com a família e com os amigos mais próximos, eu me sinto muito nutrida. Não sei como é isso para você, Julinha. Você sente isso? Ou Márcia, como é que é para vocês? Eu sinto, é porque minha família mora no interior, né? Aí eu tô mais aqui próximo à família do meu marido. A gente ficou afastado fisicamente por causa que, né, por causa dessa questão toda, e minha sogra é idosa, então ela também estava muito preocupada. Depois, com o tempo, agora mais perto desse relaxamento, a gente conseguiu se encontrar nos aniversários e assistir filmes juntos, ficar um pouquinho ali juntos. E a gente fazia chamadas de vídeo, essas coisas, para ficar mais próximo. Então, assim, tem essa coisa da falta do contato físico, mas a gente foi se adaptando, né? E eu acho interessante as pessoas também trazerem isso. Por exemplo, nos meus atendimentos, eu via muito as pessoas falar assim, minha mãe, ou minha avó, ou minha tia, que já é mais idosa, está fazendo chamada de vídeo com as amigas para bater papo. Então, assim, as pessoas um pouco mais velhas, que não tinham tanto contato com tecnologia, elas começaram a descobrir essa possibilidade. Então, agora live e chamada de vídeo para tudo quanto é lado. As pessoas né, entenderam que elas podem usar essa tecnologia e podem se abrir para elas. Eu achei bem interessante esse movimento também, de tentar se aproximar por essa via online mesmo. Isso. Sim, há fluências e há desafios, né, nesse período, como a gente já falou. Eu não senti tanto essa questão da distância, porque eu já moro longe da minha família, então eu já não estava tão presencial, já não era um hábito de estar todos os dias junto, né? Então, nesse aspecto, não alterou em nada, não. Olha, sabe uma coisa que eu acho também? Eu acho que, assim, nesses 8 meses, talvez nós tenhamos nos desenvolvido o que nós levaríamos 80 anos em várias áreas, não é? Assim como a Juline falou, essa questão do contato, das pessoas de mais idade, aprender a mexer, porque antes a gente sabe que existia uma resistência muito grande, e aí nós fomos obrigados, né? Se você quiser se comunicar, você vai ter que usar essas ferramentas. Então, eu vejo esse aspecto da evolução de uma forma muito, muito forte, essa como uma grande oportunidade de crescimento. É claro que no início, como diz o ditado popular, eu atendia também nos meus atendimentos, né? Vinham muitas pessoas só, lá em casa o pau tá quebrando o pau, brigas, conflitos, e eu não estou aguentando mais, a questão do estresse, da ansiedade, mas o mestre tempo estava aí, né? Para deixar a gente ir se acalmando aos poucos, e hoje eu já vejo as pessoas muito mais tranquilas. É claro que existe uma parcela, não sei como que é para vocês, né? Vocês também trabalham como ajudantes, então ainda tem muita gente ainda de burca, que eu digo assim, de burca, que só está conseguindo olhar um pouquinho para fora da casinha ou do enclausuramento social, mas eu acho que até mais por conta do medo. Como que é isso aí para vocês? Eu senti a questão do medo, né? As pessoas trazendo muito esse medo de voltar à rotina, né? Os transtornos de ansiedade, houve um pico, né? Bem grande de pânico, disso tudo. Os meus atendimentos eu senti bastante isso. Mas eu acho que agora a coisa já está, as pessoas já estão se acostumando a essa realidade de ir voltando, entendendo que a gente tem que conviver, né? A gente não pode se fechar.
É voltar ao novo normal, né? Porque acho que aquele normal é o que todo mundo está falando, né? Do A novo vida não normal. para, né? A vida não para. E assim, aí eu vi também. Fala, querida. Então, eu achei interessante que eu trouxe uns aspectos e Márcia trouxe outros e se complementaram. Eu achei bem interessante essa coisa dela falar dos desafios. De fato, teve desafios, e aí eu vejo que também proporcionou, como você falou, Eunice, muitos aprendizados, a coisa da burca. Eu vi muitas pacientes saírem mais do lugar esse período, porque ficaram mais isoladas, porque não tinha festa, porque não tinha outras coisas. E aí não dava para sair tanto se distrair tanto, que teve que ficar mais para dentro. E aí eu vi muita gente sair do lugar mais, avançar mais. Eu falei, nossa, essa pessoa chegou nesse lugar, nesse ponto agora, sabe? De ficar surpresa por o quanto que caminhou, porque esse processo de ficar em casa teve que pensar, né? Acabou parando o trabalho e teve que ir para os seus processos, para os seus incômodos. Então foi também muito interessante nesse aspecto. Isso, eu acho que uma coisa muito positiva também é a questão da solidariedade, né? Eu percebi como que isso expandiu. Nós fizemos um projeto aqui, ainda está fluindo, que é o Quem Tem Põe, Quem Precisa Tira. E eu vejo assim, as pessoas param de carro e vão lá e colocam coisas, alimentos, roupas. Se está funcionando sozinho isso. Eu acho, e as pessoas surpresas, nossa, que bacana isso, essa ideia, né? Então, quem tem, põe, quem precisa, tira. Então, está sendo uma coisa muito legal essa coisa da solidariedade também. Agora, eu acho que já está um pouco mais sossegado, um pouco mais tranquilo, né? Mas eu acho que os projetos sociais foram muito implementados também, vocês não acham? Sim, eu acho que teve um avanço. Eu acho que teve um avanço, sim. A questão da empatia, né? As pessoas acho que Sim. desenvolveram mais isso. E a consciência de que nós somos um, né, gente? Foi uma situação, é uma situação que pegou o planeta inteiro, afetou, né, social, politicamente, com as questões de higiene, né? Então eu fico pensando assim, houveram já outras pandemias, outras crises no passado, e dessa vez também voltado para a questão da higiene, do cuidado, do autocuidado. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana, não somente do autocuidado físico, mas também do autocuidado energético, que eu acho que isso trouxe também um pouco essa reflexão. Eu estou olhando para as minhas dores, o que está pegando? Porque eu tive que olhar no meu espelho, conviver comigo mesma, sem sair, né? Então, eu acho que isso também, eu sei que levou um aumento de pessoas com crise de ansiedade, e ainda tem, né? Mas eu acho que foi um grande aprendizado também, que nós que estamos podendo vivenciar. Um outro ponto, Eunice, que eu achei interessante também é o cuidado com a nutrição. As pessoas começaram a entender que a nutrição, não só a física, né? Como você falou da parte energética também, porque nutrição não é só o que a gente come, né? É o que a gente escuta, é o que a gente assiste. As pessoas começaram a entender o quanto isso é importante na manutenção da sua saúde, né? Do fortalecimento físico e energético. É isso mesmo. Mas é isso, meninas, que delícia bater um papo com vocês. Então, acho que nós já estamos encerrando aqui. Amei esse modelo, né? E Foi aí eu vou ótimo. deixar vocês com uma palavra final aqui que vocês gostariam de deixar aí no coração das pessoas. Vai lá, Juline. Então, aproveitar esse momento, né, que ainda não acabou, deu um relaxamento, para olhar mais para si, para quem está podendo ainda ficar em casa, para quem está trabalhando de casa, poder tirar esse seu tempinho para pensar em si, nos seus incômodos, pensar o que pode mudar para viver uma vida melhor. Nesse sentido, de aproveitar esse momento para esses aprendizados. Maravilha. Márcia. Eu quero deixar também essa mensagem de olhar para dentro, de aproveitar essa oportunidade de fazer o verdadeiro religare. Verticaliza a sua conexão com o alto, com aquilo que, né, que você crê, na sua crença. Aproveita esse momento e se fortalece. Maravilhoso. Então, oportunidade, eu acho que é a chave desse momento que nós estamos vivendo. Eu agradeço ao universo essa oportunidade de estar encadernada nesse momento, poder vivenciar isso tudo e poder crescer com isso tudo. Então, é maravilhoso. Então, um beijo, meninas, e até o nosso próximo encontro.
Beijo, abraço. Beijo. Amém.